Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Lester e a nossa pergunta de hoje é: por acaso você tem um grupo de pessoas ou você tem uma equipe propriamente dita junto contigo? Esse é o nosso tema de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos então a mais esse capítulo da nossa jornada empreendedora, do conhecimento sobre gestão e empreendedorismo. E o tema de hoje nada mais é do que motivação, um elemento fundamental para qualquer empresa. Como que você, líder, ou como você, dono de empresa, sabe que seu colaborador, que seu funcionário está motivado em relação às ações da empresa? É isso que a gente vai discutir, porque a gente sabe que um desempenho excepcional ele está intimamente ligado à motivação que esse colaborador tem e a como que ele encara o serviço dele na empresa. Para isso, a gente vai contar mais uma história e eu peço que vocês anotem, como sempre, os 3 pontos principais para que a gente possa discutir logo depois. Bom, a nossa fábula de hoje é sobre a Floresta Unida. Era uma floresta realmente muito densa e misteriosa, tinha árvores de todos os tamanhos, de todos os tipos e aparentemente estava tudo bem. Mas quando as pessoas entravam, elas começavam a perceber que a floresta não ia de acordo com o que era esperado dela ou não de acordo com o potencial que ela tinha. Algumas árvores pequenas não recebiam a luz do sol e por isso não conseguiam se desenvolver da forma que era esperada. Algumas sementes que podiam ser pulverizadas dos frutos caindo de umas árvores, elas não conseguiam chegar ao solo e por isso não conseguiam germinar. Foi aí que realmente o mestre Carvalho, que era a árvore mais antiga e mais sábia da floresta, resolveu fazer uma reunião para conseguir alinhar alguns pontos. O primeiro ponto que ele falou foi chamar na responsabilidade de cada uma daquelas árvores um raciocínio ou uma reflexão sobre o que elas gostariam, o que as fazia crescer, o que as motivava, o que as faziam, o que as fazia crescer e conseguir atingir objetivos maiores. A partir daí, ele falou que somente essa motivação interna poderia fazê-las crescerem e não incentivos externos. Apesar de ele ser a árvore mais velha e mais sábia da floresta, não eram motivações pontuais ou temporárias que as faria crescer e a floresta desabrochar como um todo. E no final, ele fez com que elas pensassem um pouquinho qual o papel delas em relação à floresta. O que o crescimento delas poderia ter de cinético, poderia ter de auxílio para que a floresta crescesse como um todo. Foi aí que as árvores, após essa reunião, começaram a pensar realmente qual o papel que cada uma desempenhava, como que a ação de uma poderia influenciar nas outras, e mais do que isso, como que o papel de cada uma faria a floresta crescer como um todo. A partir daí, a floresta passou realmente a ser uma floresta bonita, com um crescimento bem razoável e atingindo o máximo do seu potencial. A partir desses conhecimentos, o mestre Carvalho conseguiu imputar na mente de cada uma dessas árvores o verdadeiro conhecimento e a verdadeira motivação. Bom, e aí? Depois de tudo isso que eu falei, conseguiu descobrir quais são os 3 pontos principais? Bom, o primeiro ponto eu acho que está muito claro. Né? Cabe ao líder ou cabe a cada um dos funcionários, colaboradores, no nosso caso as árvores, descobrir quais são os seus verdadeiros motivos individuais que impulsionam a fazer aquele tipo de coisa. O que te motiva? O que te faz crescer? O que te faz buscar o próximo estágio? Esse é o primeiro ensinamento da nossa fábula. E se o líder souber identificar isso e usar esse tipo de abordagem, ele vai ter o melhor de cada colaborador. A partir daí vem o nosso segundo item, que aí eu acho que é fundamental e estava um pouquinho mais singelo na nossa fábula, que é o quê? Quando o Carvalho fala que não existem incentivos externos que sejam duradouros, isso é a mais pura realidade. O colaborador ele só vai crescer, só vai se desenvolver se ele encontrar um propósito em cima daquilo ali. Não adianta você pagar um bônus, pagar
dá umas férias a mais, dá uma dispensa, aquilo ali vai ser temporário. E ele vai querer cada vez mais para conseguir desempenhar suas funções. A verdadeira motivação, ela vem de dentro. E estímulos externos, eles são temporários. E, finalmente, o terceiro ponto, que esse sim é fundamental. Você precisa, como líder ou como autoridade máxima da sua empresa, você tem que conseguir passar o propósito da empresa para os seus colaboradores. Eles têm que enxergar na atividade de cada um deles o propósito maior da empresa e entender como que eles conseguem auxiliar no andamento dos negócios. Só assim, com a motivação e entendendo qual o papel dele na construção global, é que ele vai entender o papel sinérgico que ele tem e o quão importante ele é para a empresa. E aí, pessoal, depois de tudo isso que eu falei, por acaso você divergiu, você discordou de algum desses que eu falei, ou melhor, você achou algum que eu não tenha comentado? Comenta aqui embaixo. Faço questão de ler, de analisar, de comentar e de agradecer a cada um de vocês. Aproveita para seguir a gente, para se inscrever no canal para receber mais fábulas e principalmente para compartilhar, para fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas. Então, foi rapidinho até agora, né? Se você por acaso deixou de ver algum dos vídeos anteriores, volta lá e assiste. Se quiser assistir de novo, assiste, comenta e adiciona conhecimento para a gente. Se você já fez tudo isso, espere, porque você não perde por esperar os próximos vídeos que a gente vai postar. Obrigado por estar com a gente e obrigado por ajudar a construir esse conhecimento e fazer chegar a um número máximo de pessoas. Forte abraço, até a próxima.